Nossa boa noite, amada igreja. Nós vamos meditar nessa noite num trecho da carta aos Filipenses, como já foi adiantado pelo nosso pastor. E eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias para a carta aos Filipenses, no capítulo 3, No capítulo 3, Paulo vem falando da supremacia de Cristo, do que Cristo fez na cruz, do poder da ressurreição, da comunhão dos sofrimentos, da necessidade de nos conformarmos à sua morte, do caminhar cristão que nós deveríamos ter como pessoas, como povo de Deus, como igreja. E aí no versículo 11 em diante, eu vou ler do 11 ao 21, e depois nós vamos fazer a exposição desse trecho, Paulo escreve assim: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e agora instrui-nos a partir da meditação nela, da exposição dos Teus preceitos e juízos. Faz com que possamos aplicar em nossas vidas e que sejamos preparados para sermos reconhecidos como um povo bem habilitado e que, assim sendo, nós possamos transmitir com clareza Tuas verdades também para um mundo que jaz em trevas. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado, o nosso pastor esteve fazendo uma exposição sobre a igreja dentro dos sermões que têm sido feitos neste mês, que é o mês de aniversário da igreja. E hoje é o último mês, então, mesmo o ápice tendo sido no último domingo, hoje, no apagar das luzes aqui, nos 45 minutos do segundo tempo, nós estamos ainda celebrando o aniversário da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ainda meditando na igreja, o que é a igreja. E ele fez referência na sua meditação domingo passado sobre essa questão da imperfeição, de que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, de pessoas que não têm
o que corrigir em suas vidas, mas que nós somos aqui, estamos aqui pelo poder de Cristo Jesus, resgatados pelo poder que Ele teve de vencer a morte, de atribuir a nós a sua justiça, de ter nos levado à presença do Pai como povo resgatado, povo que está sendo santificado, está sendo burilado a cada dia, para que todos nós possamos encontrar o nosso Pai Celestial quando Ele nos chamar e sermos encontrados fiéis. E nesse caminhar há necessidade de que a igreja viva em harmonia e que tenha compreensão de várias questões e várias situações, inclusive da imperfeição que nos marca. Mas é uma imperfeição qualificada, tanto que o subtítulo que está ali colocado é pessoas imperfeitas caminhando em direção à perfeição. Não pode haver acomodação com a imperfeição. Não pode haver a ideia de que sou a si mesmo e não tenho como mudar, então a igreja vai ter que me engolir. Não, isso é dito em outras partes, mas não dentro da igreja, não dentro do povo de Deus. Essa conscientização de que somos imperfeitos, mas temos que caminhar em direção à perfeição. E é por isso que eu escolhi meditar juntos com os irmãos em Filipenses capítulo 3, principalmente dos versículos 12 a 21. E Paulo já vem tratando dessa questão de nos adequarmos às coisas que Cristo Jesus preparou para nós e quer de nós. E é interessante lá no capítulo 1, no versículo 21, ele diz aquele verso que é tão conhecido de todos: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Para Paulo, o seu dia a dia, o seu viver era focado, concentrado em Cristo Jesus. E a morte, quando ela viesse, se ela vier, em algum momento da vida, aquilo dali já representa lucro, porque ele estará passando para um estágio de comunhão constante e eterna com o Pai. É intrigante que alguns crentes pensam e leem esse versículo assim: para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo. E acham que a vida, essa vida é que deve ter a nossa concentração de atenção. E a igreja, as coisas de Cristo, é como se fossem mortificação, como se fosse uma coisa pesada, e nós não procuramos encontrar a alegria do viver em Cristo. Precisamos então procurar ver o que é que Paulo tem a dizer sobre essa igreja que é um lugar de imperfeitos, mas imperfeitos que não estão acomodados com a sua situação. E a nossa expectativa é que, ao longo dessa meditação, nós tomemos consciência de nossas imperfeições. E essa consciência virá quando nós olharmos o nosso passado e nós olharmos também o nosso presente, as coisas que devem ser mudadas, modificadas. Nós esperamos também que, ao olharmos o nosso presente, vejamos que temos que nos aproximar de Deus e que não devemos nos desesperar nas nossas imperfeições e problemas, mas elas devem nos levar com mais intensidade aos pés da cruz de Cristo. E também, olhando para frente, temos que modificar o que está errado e temos que ter determinação nisso. Em Cristo, pela palavra, Ele nos dá a sua palavra como diretriz firme e segura para que nós possamos caminhar nesse mundo tenebroso. Vamos então examinar aqueles versos que Paulo escreveu, primeiramente aqueles 3 primeiros versículos aqui, os versículos 12,
13, 14 e o início do versículo 15. Paulo diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Vocês já devem ter notado alguma coisa estranha aqui nessa afirmação de Paulo, porque ele começa falando da imperfeição e da realidade da imperfeição, e ele termina com uma frase aqui intrigante. Nós vamos chegar nela. Mas eu queria que você notasse, em primeiro lugar, que Paulo, quando ele diz que ele é imperfeito, ao mesmo tempo ele está consciente de que existe a perfeição. Ele diz que não recebeu a perfeição, não obteve a perfeição, mas ao falar de forma tão concreta na perfeição, isso significa que ele tem convencimento, convicção de que existe perfeição. Existe sim um modo certo de fazer as coisas, de ser. Existe um modo certo e um modo errado de agir. Existem pontos de referência, existem padrões, existem absolutos. Paulo não é nenhum escritor pós-moderno que diz que não existem verdades absolutas, mas sim proposições contraditórias que podem coexistir pacificamente entre si. E parece que Paulo está escrevendo aos nossos dias, onde você asseverar e assegurar e verificar na palavra de Deus de que existem padrões de comportamento que devem ser obedecidos e proclamados, você vai contra aquilo que é dito diariamente, o tempo todo, na imprensa, nos meios de comunicação, nos grandes comunicadores, na mídia social. Todos acham que você deve ir tocando a sua vida da forma como você acha e não existe padrão comportamental. Você pode redefinir qualquer coisa, você pode redefinir até situações que não são compatíveis com a constituição biológica das pessoas, como, por exemplo, redefinir o que é casamento. Mas isso é feito de uma forma aberrante e gritante nos nossos dias. Paulo diz que ele não é perfeito, mas ele tem consciência de que existe perfeição. Existe sim certo e existe errado. E Paulo está consciente de que ele não é perfeito. E ele sabe disso exatamente porque ele pega o padrão e ele se compara ao padrão de perfeição e às coisas que Deus quer e demanda dele em sua vida, e ele nota que, como ser humano, ele está aquém daquele padrão de excelência que nos é colocado na palavra de Deus e nos propósitos e princípios de Deus. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo tem consciência de que precisa mudar, de que tem coisas na sua vida que ainda não estão no grau de adequação aos princípios e preceitos de Deus e que precisam ser modificadas. Mas veja, Paulo está consciente também de que ele não pode ficar estagnado. Ele não pode ficar patinando na vida cristã. Ele não pode ficar abrigando pecados em sua vida cristã e achar que tudo está bem. Ele não pode ficar com um comportamento pecaminoso ou com pensamentos pecaminosos em seu coração e achar que isso não vai afetar a sua vida e não vai afetar a sua esposa, os seus filhos, a igreja como um todo. Ele olha para o alvo e ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo foi conquistado por Cristo Jesus. Nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Foi pego
foi pago um alto preço por nossas vidas. Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário, deu a sua vida para resgatar as suas ovelhas, o seu povo, e venceu a morte, ressurgindo ao terceiro dia. É por isso que nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Para quê? Para a obediência, para uma vida de proclamação, para sermos sal da terra, luz do mundo, para estarmos também proclamando as virtudes daquele que nos salvou das trevas para a maravilhosa luz. Pessoas imperfeitas caminhando em direção à perfeição. Paulo diz: prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. E no versículo 13, Paulo dá uma olhada para trás. E eu tenho certeza que quando ele olha para trás, ele vê tantas imperfeições, tantos problemas, tantas lembranças ruins. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Certamente existiam coisas na vida de Paulo que ele queria esquecer. Certamente existem coisas na sua vida que você gostaria de esquecer. Certamente essas lembranças de coisas passadas fazem com que você se conscientize mais ainda de que você é imperfeito. Mas é essa conscientização que vai fazer com que você se jogue aos pés da cruz e clame a Cristo Jesus para que Ele esclareça e ilumine os passos nos quais você deve andar. Eu sei que Paulo provavelmente tinha lembranças boas também na sua vida no passado. E quando ele diz: eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam, ele não está se referindo às lembranças boas, à forma como ele foi acolhido pelos irmãos depois da sua conversão. Por exemplo, isso era uma coisa boa. Algumas vitórias que ele havia tido nas suas viagens missionárias, certamente são coisas boas. Não são essas que ele está procurando esquecer. Paulo está escrevendo essa carta aqui da prisão e ele sabe que ele chegou até aquele estágio porque existiram perseguições, mas até essas perseguições ele contava elas como glória, porque eram perseguições pela causa de Cristo. Ele não estava sendo perseguido por ser um malfeitor. Mas existiam muitas coisas mais. A cena dele segurando a capa das pessoas que apedrejavam e saqueavam as casas de pessoas inocentes, será que isso não atormentava Paulo? Eu acho que sim. De vez em quando ele lembrava disso, das cenas de pessoas inocentes que nada haviam feito, sendo apedrejadas, sendo martirizadas. E ao mesmo tempo em que ele lembrava tudo o que havia feito para a expansão do reino de Deus, ele não pode ficar se mortificando ou lembrando das situações, os problemas existentes na sua vida, problemas que ele trouxe à presença de Deus, que recebeu dele o perdão, que foi resgatado exatamente de uma vida de inimizade para com Deus, para uma vida onde ele é um cooperador, um aliado na proclamação do Evangelho. Agora ele está a serviço do Mestre, agora ele não está recalcitrando contra os aguilhões, chutando pontas de faca, dando murro em ponta de faca, mas agora ele está seguindo o curso vitorioso daqueles que servem a Cristo Jesus. Pessoas imperfeitas caminhando em direção à perfeição. E é por isso que Paulo olha para o futuro. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha foco. Essa palavra é tão usada hoje nos meios empresariais. Você precisa ter foco. Você não pode ter uma visão dispersiva de suas ações, atividades, do seu caminhar, senão você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida, você não vai conseguir
fazer nada em sua carreira e as pessoas falam de foco, os seminários proliferam tentando ensinar como ter foco. Se há uma coisa que Paulo tinha na sua vida cristã, se há uma coisa que nós necessitamos no nosso caminhar cristão, é ter foco. Foco em Cristo Jesus. Foco nas coisas que estão diante de nós. Foco para esse prêmio da soberana vocação, ou desse soberano chamado. É um chamado soberano, não é algo de automotivação, não, é um chamado que nos compele, é um chamado que vem do Deus soberano, que pega a nossa situação, as nossas vidas, onde nós estamos, e nos lança num caminhar que é vitorioso. Paulo prosseguia para esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, caminhando em Cristo Jesus. Não é sem razão que os discípulos eram chamados aquelas pessoas do caminho, porque eles tinham um caminho, eles não caminhavam errantemente, não, eles sabiam como tinham que caminhar, de que maneira tinham que caminhar e para onde eles estavam indo. Tinham certeza absoluta de que Deus havia transformado as suas vidas e de que agora vidas transformadas tinham que ser colocadas a serviço do Mestre. E aí Paulo, no versículo 15, na primeira parte, coloca aquela proposição que eu disse que ela é intrigante também. Pois todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ué, será que Paulo se contradiz a si mesmo aqui? Ele acabou de fazer uma exposição de que não é perfeito. Ele acabou de dizer que ele não pode estar preso naquelas coisas que ficaram no seu passado. Ele acabou de dizer que ele foi conquistado por Cristo, mas que ele é uma pessoa imperfeita, caminha em direção à perfeição. E aí ele diz que nós, não somente ele, mas ele também é perfeito. E mais, ele conclama os seus leitores e aquelas pessoas a quem ele escreveu essa carta, e a carta é dirigida a nós, porque é inspirada pelo Espírito Santo de Deus para todas as gerações. Ele diz, tenhamos esse sentimento. Não é uma contradição. Ao mesmo tempo em que Paulo está longe da perfeição, e ele sabe disso, Paulo chegou a se intitular o maior dos pecadores. Quer maior conscientização do que essa de conscientização de imperfeição? Mas ao mesmo tempo em que ele vê que ele não é nada nele mesmo, ele sabe que ele é tudo nas mãos de Cristo, e é tudo por Cristo. Cristo é tudo em todos. Ele é perfeito porque ele foi aperfeiçoado por Cristo. Meu irmão, minha irmã, você certamente não é perfeito, a igreja é sim um lugar de imperfeitos, mas de um certo modo aqui estamos nós aperfeiçoados por Cristo Jesus. Quando Cristo estava morrendo ali na cruz do Calvário, os teólogos chamam a transferência de pecados que ocorreu do seu povo para a sua pessoa de imputação. Nós imputamos os pecados do seu povo, do Antigo e do Novo Testamento, de todas as gerações, foram lançados sobre ele. E ele ali pagou eficazmente o pecado de cada um. Os pecados foram transferidos para ele. Mas, simultaneamente, a justiça de Cristo, aquele que não teve pecado nenhum, aquele que foi crucificado e morto injustamente, e ali morria pelo seu pecado, pelo meu pecado, ele transfere a justiça dele para nós. De tal maneira que Deus olha para nós, para esse povo imperfeito, e vê em nós a perfeição de Cristo Jesus. É a perfeição de Cristo Jesus que é imputada, é transferida para nós.
E é por isso que nós chegamos até o Pai, com ousadia, chegamos até a presença de Deus pelo trabalho de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pela sua vitória sobre a morte, porque Ele apresenta, lá em Isaías 8, está magistralmente colocado, eis aqui as maravilhas, é o povo resgatado que é trazido à presença de Deus e apresentado como sendo o grande troféu, o grande ganho, um povo que estava morto em delitos e pecados, todos nós condenados à punição eterna. Nós somos resgatados, essa é a grande maravilha do Evangelho, vidas transformadas, esse é o grande milagre. Nós vivemos numa geração onde as pessoas andam ávidas por milagres, o maior milagre é uma vida transformada pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Somos perfeitos nesse sentido de que somos aperfeiçoados por Cristo. Mas Paulo coloca, então, uma outra afirmação curiosa logo a seguir. E acho que ele pensou assim, pode ser que eu não convença a todos disso que eu estou falando. Pode ser que alguns fiquem renitentemente caminhando como se eles não fizessem parte de um povo resgatado para um propósito, para o propósito da obediência. Paulo sabia que a imperfeição, às vezes, é tanta que nós fechamos os nossos ouvidos à própria palavra de Deus. E aí ele diz assim, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ele sabia que entre os seus leitores, alguns não iriam concordar e iam pensar de outro modo. Ele sabe que aqui entre nós, alguns têm se achegado à igreja, fazem parte da igreja, mas nem sempre estão sintonizados com as coisas que Cristo Jesus quer que nós façamos ou que deixemos de fazer. Um caminhar santo, um caminhar que honre a Deus, vidas que sejam verdadeiramente sal da terra, luz do mundo. O que é que está faltando? Falta algum esclarecimento ou estamos simplesmente fechando o nosso entendimento, nos mantendo recalcitrantes numa posição de antagonismo ainda àquele que nos resgatou? E Paulo escreve então aqui nesses versículos seguintes, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam dentre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está dando uma lição aqui para todos nós, quando ele diz aqui, Deus vos esclarecerá. É como se ele estivesse dizendo, se você não consegue ainda enxergar que o nosso caminhar é diferente e ascendente, você está abrigando dentro de você o pecado da insensibilidade às coisas de Deus. Vivemos numa era onde os evangélicos têm crescido em número, pelo menos pelas aferições que são realizadas, os percentuais aumentam, mas quantos estão realmente vivendo vidas transformadas, fazendo uma diferença neste mundo, influenciando essa sociedade nossa, ou estão sendo influenciados por ela? Até que ponto as pressões de uma aceitabilidade social pesam sobre nós, de tal maneira que nós nos esquecemos que, como povo de Deus, temos que ter um caminhar diferente. Deus vos esclarecerá. Paulo tem confiança, tem fé que Deus vai esclarecer.
E como é que Deus vai nos esclarecer? Como é que Deus vai nos esclarecer? De tantas maneiras. E a principal delas é por sua palavra. Deus nos fala por sua palavra. As coisas que nós precisamos saber estão aqui na vontade prescritiva de Deus, no registro que Ele fez, na carta que Ele escreveu para nós, com todas as coisas que são necessárias para a nossa vida espiritual, para o caminhar nessa terra. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de nenhum guru evangélico que venha nos dizer o que fazer, o que não fazer. Nós não precisamos de uma hierarquia extremamente organizada, onde algum prelado vai tirar suas dúvidas com alguém. Está na palavra de Deus, nós temos acesso direto a ela, nós temos, na realidade, acesso direto ao trono. Deus nos fala por sua palavra. Mas Ele nos fala também pelas circunstâncias, pelas formas como soberanamente Ele encaminha o nosso viver aqui nesse mundo, as situações pelas quais nós passamos. Deus nos fala por meio dos problemas e dos castigos, muitas vezes, que nós temos. As correções. Lá na carta aos Hebreus fala que Deus nos corrige porque nos ama. E se Ele não nos corrigisse, nós não seríamos verdadeiramente filhos, mas bastardos, é o que diz lá. Deus nos fala no meio dos problemas e castigos. E como nós aproveitaríamos situações de adversidade, de dificuldade que nós vivemos, se nós estivéssemos avidamente procurando saber o que é que Deus está tentando me ensinar aqui. O que é que Deus está me ensinando através dessa provação? O que é que Ele está forjando na minha pessoa, na minha personalidade? De que forma Ele está me preparando para que eu possa auxiliar outros que porventura atravessarão as mesmas dificuldades que eu atravesso agora nesse momento? Deus nos fala pelos sermões que ouvimos, sermões que sejam fiéis, que exponham a palavra de Deus, e aqui estamos, irmãos, nessa igreja, e podemos dar graças a Deus por isso, celebrando mais um aniversário da igreja, e desta igreja, deste púlpito, pela misericórdia, pela graça dele, pela instrumentalidade dos pastores que por aqui têm passado. A sã doutrina tem sido exposta, explicada, aplicada à vida de cada um de vocês. Deus nos fala, às vezes através de um artigo que nós lemos, de uma conversa que nós temos. Deus é soberano, Ele rege todas as coisas. E certamente, quando eu digo que Ele nos fala por sua palavra, essa é a forma principal que Ele nos fala, mas não nos esqueçamos que Ele é soberano sobre toda a criação. Nenhuma dessas outras formas tem precedência sobre a palavra, mas a palavra ali está como fio de prumo, como rumo, como padrão para aferir todas essas demais coisas. Deus nos fala pelos amigos e pelos inimigos também. Na realidade, às vezes Ele nos fala muito mais pelos inimigos, porque nos fazem pensar e ponderar situações que deveriam ser mudadas em nossas vidas. Paulo está dizendo aqui, o que eu estou escrevendo para vocês, irmãos, não é o meu pensamento pessoal, não é uma coisa que eu acho, não. Eu estou escrevendo aqui, expondo aquilo que a própria palavra, o próprio Cristo Jesus falou de si mesmo. Eu estou explicando a extensão, as implicações de um Cristo que veio para viver entre nós, morrer e dar a sua vida para resgatar o seu povo, e as implicações disso. Não façam pouco caso dessas palavras, desses ensinamentos, porque não são ensinamentos meus, e se você duvida disso, Deus vai lhe esclarecer. Nós temos que construir e andar em cima do que já alcançamos, diz ele, lá no versículo 16,
Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Lembram que ele, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: eu me admiro que vocês estejam seguindo outras persuasões, um outro evangelho que não é aquele evangelho que eu preguei a vocês. E quantas vezes isso ocorre, né? No meio de uma igreja, no meio da igreja, de uma forma geral. Pessoas se animam por novidades, por ventos de doutrina, são arrebatados por ventos de doutrina, porque a doutrina verdadeira é rasa, não há raízes profundas. Paulo diz: nós vamos andar de acordo com o que já alcançamos. Vamos caminhar para frente, pessoas imperfeitas caminhando em direção à perfeição. E isso é feito imitando bons exemplos. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Algumas pessoas acham, mas Paulo era muito convencido, ele diz que a gente deve imitar ele. Não, mas ele diz que ele imitava a Cristo e que nós temos que imitá-lo na medida em que ele está emulando e imitando os passos de Cristo, as atitudes de Cristo, procurando saber o que é que Cristo faria nessas situações que ele vivenciava. E aí ele diz: e evitando maus exemplos também. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo faz aqui uma exposição extremamente emotiva, entristece o seu coração saber que existiam pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo, e vejam a localização dessas pessoas: andam entre nós. E aí ele faz uma identificação precisa: são inimigos da cruz de Cristo, pessoas que integram a igreja, pessoas que integram o chamado mundo evangélico, pessoas que são olhadas pelo mundo como evangélicas também, e que são, na realidade, inimigos da cruz do Cristo, que têm um destino firme e seguro. O destino é a perdição, porque o simples fato de andar no meio evangélico, ter um linguajar evangélico, não é passaporte para a salvação. O Deus é o próprio ventre. Os interesses pessoais é que motivam. Lembram da questão do foco? O foco não é a pessoa de Cristo. O foco são os próprios interesses. É o avanço pessoal, é a ascendência sobre outras pessoas. E a preocupação, diz Paulo, visto que só se preocupam com coisas terrenas. É uma visão rasteira. Estão olhando apenas as coisas daqui, a mercantilização. Pedro diz: farão comércio de vós. Essa é a visão de tantos que andam entre nós. São maus exemplos, diz Paulo, que devem ser evitados. E, finalmente, tendo consciência do nosso destino. Como é que Deus vai nos esclarecer? Tendo consciência do nosso destino também. E os versículos 20 e 21 retratam isso. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo reforça mais uma vez essa visão de que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Da mesma forma que os israelitas peregrinaram durante 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida, e aquilo era uma figura da nossa peregrinação nessa terra, nós não podemos e não devemos estar apegados às coisas aqui da terra. A nossa pátria está nos céus, a nossa lealdade está nos céus. Nós temos a nossa cidadania
o nosso passaporte, o nosso visto carimbado está pronto para dar entrada nos céus quando Deus nos chamar. E esse deve ser o pensamento que deve nortear o nosso dia a dia. E Paulo diz que esse tem poder de até subordinar a si todas as coisas. Aquele que nos chamou, ele é poderoso também para nos levar durante os caminhos dessa vida, no processo de santificação, e nos entregar glorificados para a eternidade. E é por isso que Paulo escreveu essas últimas palavras aqui, na última carta que ele escreveu àquele jovem pastor Timóteo, na consciência de que ele estava perto de partir desta vida. E aqui ele dá as últimas instruções, palavras carregadas com muito significado por serem as últimas colocadas por ele. O tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele avalia os momentos, os anos vividos aqui, mas ele traz nessas palavras a certeza de uma vida bem vivida a serviço do Mestre. Um enquadramento na missão recebida. A consciência tranquila. E mostra a propriedade de nós, cada um de nós, estarmos avaliando os momentos da nossa vida, nas ocasiões, nos marcos que Deus coloca em nossa vida. Nossos aniversários, a gente avalia como tem sido a nossa vida, como será a nossa vida. No aniversário da nossa igreja, nós avaliamos o que é a nossa igreja, o que podemos fazer para também cooperar mais e mais com o corpo de Cristo local aqui. Poderemos dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós não sabemos quando Deus nos chama. Domingo passado também, no final do culto, todos nós estávamos aqui recebendo a notícia do passamento do reverendo João Alves dos Santos, professor lá no Centro de Pós-Graduação, Andrew Jumper, amigo do nosso pastor, amigo meu de longa data, desde a década de 60 que eu o conhecia, e inesperadamente ele foi levado. Mas esse testemunho aqui, se ele não teve nem tempo de escrever, porque foi levado repentinamente, ninguém esperava, mas outros deram esse testemunho da vida dele, que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, instruiu a muitos, quantos não foram influenciados por sua vida. E com esse pensamento é que nós estamos meditando nessa noite, nessa comunidade que nós somos, nessa igreja, nesse corpo de Cristo, no seu aspecto local aqui, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É um lugar de pessoas imperfeitas, sim, reconheçamos as nossas imperfeições. Mas saibamos que somos pessoas imperfeitas, caminhando em direção à perfeição. Não uma perfeição que nós asseguramos para nós, mas que foi assegurada para cada um de nós, por Cristo Jesus, pelo seu poder. Que Deus possa nos abençoar e que nessas ocasiões estejamos pensando o que temos que modificar em nossas vidas. Não fiquemos estagnados ou parados nas nossas imperfeições. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai de misericórdia, nós sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, e Cristo é o Senhor da igreja.
Nós somos extremamente gratos, Senhor, pelos anos de vida desta igreja, porque a Tua palavra tem sido proclamada aqui o tempo todo. Vidas têm sido transformadas, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade foram derramadas de forma abundante sobre aqueles que aqui estiveram em posição de liderança, sobre aqueles que aqui pastorearam o Teu povo. E submissos, Senhor, ao Teu chamado, trouxeram a palavra de salvação, o esclarecimento sobre as verdades contidas na Tua palavra. Senhor, recebe as nossas vidas na consciência de que nós somos imperfeitos e precisamos tanto de Ti. Perdoa os nossos pecados, corrige-nos, Senhor. Não olhes para nós como pecadores indignos que somos. E nos achegamos com essa ousadia ao trono da graça, porque sabemos que temos a promessa de que, em função do trabalho de Cristo Jesus na cruz, Tu jogasses os nossos pecados nas profundezas do mar. Opera em nossas vidas, Senhor. Ajuda essa igreja a continuar crescendo em graça, sabedoria, em número, se for da Tua vontade também, mas essencialmente que nos conformemos mais e mais à Tua imagem, para que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém.